Olá pessoal, tudo bem? É muito comum as pacientes ficarem em dúvida em realizar uma mastopexia com prótese ou sem prótese. Isso é uma dúvida muito frequente e as pacientes ficam meio preocupadas se deve ou não colocar a prótese de silicone. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a tomar a decisão correta se você deve ou não colocar a prótese de silicone. Então siga até o final que vai ser bem interessante. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Thiago Simão, sou cirurgião plástico e eu realizo muitas cirurgias de lipoaspiração e também cirurgias de mama, como a mastopexia, que é a cirurgia estética da mama para levantar as mamas em pacientes que já têm flacidez. E essa cirurgia ela pode ser realizada com o uso da prótese de silicone ou sem a prótese de silicone. E como você vai saber se é o melhor para você ou não? Como eu posso te auxiliar nessa decisão? Bom, primeiramente eu gostaria de frisar que é importantíssimo a consulta pré-operatória com um médico, cirurgião, especialista, para ele te auxiliar nessa decisão. Então, na consulta, o médico vai te avaliar, vai te falar os prós e contras dessa cirurgia e qual seria o melhor resultado para você, com a prótese de silicone ou sem a prótese de silicone, avaliando as suas expectativas. Então, a primeira coisa que o cirurgião vai avaliar no seu caso é os seus objetivos e a sua expectativa. Então, qual que é o objetivo da paciente? É levantar as mamas? É deixar um colo bem marcado? Ou ela quer um resultado mais natural? Ela quer uma cirurgia com uma mama grande ou uma mama pequena? Então, isso tudo vai ser avaliado de acordo com cada paciente. Então, a gente vai avaliar os seus objetivos e quais as expectativas que você almeja para aquele resultado. Então, posteriormente, ele vai avaliar o grau de flacidez e o volume atual das suas mamas, porque esses dois parâmetros são importantes para a gente definir a melhor técnica. Então, de acordo com o grau de flacidez, a gente vai poder estimar o quanto de pele a gente precisa remover dessa cirurgia, e isso determina também a extensão da cicatriz, porque quanto mais pele tem para remover, maior a cicatriz que vai ser necessária. E também precisamos avaliar o volume que a mama tem atualmente, porque o volume final da cirurgia vai depender muito do volume que ela tinha antes da cirurgia. Então, se você vai colocar uma prótese de silicone, nós temos que entender que o volume dessa prótese vai se somar ao volume da mama que a paciente tem hoje. E a gente vai remover um pouco desse volume com a mastopexia. Então, tudo isso tem que ser contabilizado para a gente ter uma estimativa do volume final. E aí, baseado nas expectativas que a paciente tem, a gente vai procurar um volume mais próximo da expectativa dela. Qual que é a vantagem daquele modelo em relação a outros e quais os planos que ele geralmente coloca a prótese de silicone, se é por cima do músculo, por baixo do músculo, qual que é o plano ideal para você, e também definir o tamanho do silicone, se a paciente optar pelo silicone, o tamanho do silicone que vai ser necessário no seu caso. Então a gente vai avaliar, de acordo com a expectativa de volume final que a paciente deseja, qual que seria a prótese mais adequada para você. Então, uma coisa que influencia muito nesse planejamento todo é a anatomia da paciente, né? A estrutura do tórax dela. Então, tanto a estrutura óssea dos ossos, quanto a estrutura também da mama. Então, a gente tem que avaliar a medida da largura dessas mamas, da largura do tórax, se esse tórax é muito inclinado para frente ou ele é muito para dentro. Isso tudo interfere no posicionamento da mama e no posicionamento também do silicone. Então, a gente tem que fazer uma avaliação de toda a estrutura da paciente. E também solicitar exames específicos para a cirurgia das mamas. Então, nós vamos avaliar com esses exames a estrutura do tórax, se ela tem alguma alteração da anatomia torácica, e também a estrutura das mamas, por exemplo, o uso do ultrassom, da mamografia, que a gente vai analisar o tecido mamário através desses exames. Então, isso tudo é importante
na hora de definir qual cirurgia vai ser realizada e como essa cirurgia vai ser realizada também. Bom, e seguindo, o médico também, além de solicitar esses exames, ele vai te falar sobre os riscos e as complicações possíveis dessa cirurgia. Tanto a cirurgia com prótese de silicone e sem prótese de silicone são cirurgias muito parecidas, mas algumas têm alguns riscos que outras não. Então, por exemplo, na cirurgia de mastopexia com prótese tem um risco um pouco maior de infecção. Por quê? Porque tem um corpo estranho, que é o silicone ali na mama, então ele tem um risco maior de se infectar. De outra forma, a mastopexia sem prótese, ela tem um maior risco de flacidez depois, da mama acabar cedendo, porque não tem um silicone para ajudar a sustentar aquele colo mais alto. Então, embora essas cirurgias sejam muito parecidas, cada uma tem as suas particularidades e riscos que podem estar mais presentes em uma do que em outras. Então, além de falar sobre os riscos e complicações possíveis dessa cirurgia, o médico também vai te explicar sobre a cicatrização e a recuperação pós-operatória após esse procedimento. Então, é importante que ele explique para você como vai ser essa recuperação, como vai ser a evolução dessa cicatrização. Tudo isso o médico vai poder te explicar no momento da avaliação. E de posse de todas essas informações, que é muita coisa, como eu falei aqui, você então vai poder fazer a sua decisão, escolher entre o uso do silicone ou não. As duas cirurgias dão bons resultados e são muito bem indicadas para cada caso. Só que precisa ser avaliado a particularidade de cada paciente para poder então definir qual a técnica mais apropriada. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e de todos os detalhes aí que eu passei para vocês. Eu acho que é muito importante que as pacientes sejam sempre bem informadas para poder fazer a sua decisão tendo certeza do que quer. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir aí no nosso vídeo e também não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e por ter chegado aqui até o final desse vídeo. Meu nome é Dr. Thiago Simão e eu realizo sonhos através da cirurgia plástica.